Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram esse final de semana? Final de semana de Campeonato Brasileiro, um Campeonato Brasileiro mais enxuto, né? Mais localizado, digamos assim, no sábado e no domingo. E que bom, né, cara? Eu acho legal a gente ter esse compêndio aí de jogos, tanto no sábado quanto no domingo, porque fica melhor até para começar a semana mais tranquilo, né? As conversas, os bate-papo começarem mais de maneira mais tranquila logo na segunda-feira, não esperar o jogo da segunda-feira. Enfim, e segunda-feira, 8 horas da noite, é um péssimo horário também, um péssimo dia pro torcedor ir pro estádio, né? Alguns times jogam na segunda e jogam no meio de semana. Então, assim, eu prefiro, tá? Vou dizer a verdade, eu prefiro jogos de sábado e domingo. Tudo bem que eu concordo que eu acho que deveriam ser mais espalhados ao longo do dia, né? Acho que deveria ter mais opções de horário durante o final de semana. Mas enfim, menos às 11 horas, tá? Às 11 horas pra mim eu acho um cúmulo ter jogo às 11 horas da manhã no domingo. Mas enfim, vamos conversar então sobre essa oitava rodada, que foi uma rodada que eu esperava, uma rodada meio normal assim do Campeonato Brasileiro, eu acho. Tivemos alguns jogos que a gente vai comentar um pouco mais, né? O jogo do Flamengo, o próprio jogo do Atlético Mineiro e Palmeiras, as polêmicas, né? Eu vou dar uma pincelada. Amanhã eu quero trazer um vídeo comentando mais sobre o Abel Ferreira, né? Sobre o comportamento do técnico português teve depois, né, do jogo, né, na saída do jogo, e também um pouco mais as polêmicas. Hoje eu vou dar mais uma pincelada, conversar com vocês meio por cima, para saber a opinião de vocês já. Hoje e amanhã a gente vai comentar isso. Tá, mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, né? Se você não é inscrito aqui no canal, tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Gabriel Todaro e aqui a gente conversa sobre os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Durante todos os campeonatos que eles vão disputar ao longo do ano. Então você vai ver aqui que vai ter vídeo do Campeonato Paulista, do Campeonato Estaduais, Copa do Brasil, Mundial, Recopa, Supercopa do Brasil, Copa do Brasil, Brasileirão, enfim, todos os jogos que os clubes da Série A, né? Os jogos oficiais que os clubes da Série A disputam durante todo o ano, a gente traz aqui no canal para conversar com vocês, até para vocês saberem como que tá, né, as equipes, como que as equipes estão jogando, se tal equipe está bem, se a equipe está mal, né? E eu tô aqui desde o começo do ano falando que tem 4 equipes jogando muito mal, né? O Goiás, o Cuiabá, o Coritiba e o Bahia, né? O Goiás, o Cuiabá, o Coritiba e o Bahia, para mim são as quatro piores equipes de desempenho mesmo, que começaram esse ano, né? E assim, eu acho que são as 4 candidatas a serem rebaixadas. Óbvio que o Vasco tá fazendo campanha para ser a 5ª equipe a entrar nesse bolo, mas é claro, né? É difícil você ter 4 já definidas na Série A do Campeonato Brasileiro para serem rebaixadas e serem essas 4 até o fim do campeonato. Óbvio que vai ter alguma outra equipe ali oscilando, mas eu, no meu critério e na minha análise no começo de ano, essas 4 equipes para mim estão muito bem candidatas ali à zona de rebaixamento a serem rebaixadas. Vamos conversar então já começar a oitava rodada, que até agora não falei nada, né? Passou 3 minutos de vídeo, eu não falei absolutamente nada da rodada. Mas vamos começar pelo primeiro jogo, né? Que abriu a oitava rodada, que foi Atlético Paranaense e Grêmio. O Grêmio foi com um time reserva, né? Um mistão, jogar na Arena da Baixada. E eu achava que o Atlético teria uma vida um pouco mais fácil. Mas, cara, tava demorando, né? O Atlético tava vendo uns semis-tropeços aí dentro de casa, saiu perdendo pro Botafogo, saiu perdendo já no jogo do Atlético Mineiro em Minas. Então já vem alguns jogos que o Atlético tá oscilando bastante, em casa e também fora de casa, né? Contra o Internacional, a equipe tomou um primeiro tempo sufocante. Óbvio que no segundo tempo é normal a equipe do Internacional desaparecer do campo. Questão física no Inter não é a melhor das coisas. E aí o Atlético superou no final. E esse jogo contra o Grêmio, cara, o Grêmio dominou muito bem a primeira etapa. Fez o primeiro gol com o Cuiabá. Tudo bem que o Atlético empatou com o Vitor Roque ainda no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, cara, o Grêmio fez o gol, controlou muito bem as ações do Atlético, né? Não deixou o Atlético sufocar tanto. Óbvio que o Atlético foi para cima, mas não foi aquela pressão absurda, né? Eu acho que são 3 pontos muito importantes para o Grêmio, num local que muitas equipes vão perder pontos, né? Eu acho que principalmente as candidatas a título, principalmente as candidatas a Libertadores, podem ser que percam alguns pontinhos aí na Arena da Baixada, que é um local muito difícil de se jogar, né? E aí eu acho que o Grêmio conquista já 3 pontos importantes.
Eu não estou colocando essas equipes que subiram da Série A como postulantes na briga por título, a briga por Libertadores. Eu acho que o foco delas tem que ser mesmo ficar na Série A do Campeonato Brasileiro e depois pensar em alguma coisa, né? Quando atingir os números mágicos, né? Os 45 pontos mágicos, pensar em sonhar alguma outra coisa. Mas aí o Grêmio fez o 2-1, não falei quem fez, né? O Bruno Vini acabou fazendo o segundo gol do Imortal e do número finais da partida. Também no sábado, cara, foi o jogo que eu dei mais atenção, né? Por muito pelas duas equipes estarem com times titulares, foi o Fortaleza e Vasco. O jogo foi muito morno, muito abaixo, assim, tava encaminhando para um 0-0 típico, né? Um poupa-tempo pra gente realmente poupar o nosso tempo. Mas o Fortaleza, no fim, acabou superando o Vasco, né? E o Vasco já tinha tomado 2 gols na reta final contra o São Paulo, depois de ter buscado o empate. E nesse jogo com o Fortaleza, a equipe acabou tomando novamente 2 gols na reta final, nos acréscimos praticamente, né? O Thiago Galhardo fez com 87 e o Silvio Romero fez aos 49, né? Aos 90 mais 4 minutos de acréscimo, aos 94. Cara, a mesma coisa que eu falei do Inter, eu falo do Vasco. É uma questão física muito agravante que os times estão no momento, né? O Vasco não consegue segurar um resultado até o fim do jogo. Não é que o juiz levanta o placar, né? Levanta a placa com os acréscimos, é o desespero do torcedor vascaíno, né? Eu acho que se o árbitro levanta 1 minuto, já é um desespero, porque o time não aguenta. O time não tem físico, o time não tem posição física também. Teve algumas oportunidades interessantes, né, no segundo tempo para sair na frente, mas muita displicência de finalização. Parece que não está concentrado o suficiente na hora de finalizar. E na reta final também, né, porque o time acaba desandando no final do jogo. No Maracanã, o Flamengo empatou em 1-1 com o Cruzeiro, né? O Ayrton Lucas fez o gol de empate do Flamengo. Sim, o Flamengo saiu perdendo contra o Cruzeiro no Maracanã. Gol do Marlon, um belo gol ainda do Marlon. E, cara, foi um jogo que o Cruzeiro, se o Cruzeiro tivesse um pouquinho mais de qualidade, um pouquinho mais de concentração ali nas finalizações no segundo tempo, teria saído com a vitória. Isso também se não foi uma boa partida do Matheus Cunha, né? O goleiro que era um goleiro da base, que era um goleiro que vinha tendo poucas chances ano passado, tá começando a ter mais oportunidades e tá dando conta do recado. Eu acho que o restante do time que não tá colaborando com ele, que também tá numa displicência danada. O Flamengo tá numa falta de compromisso absurda. Infelizmente, cara, porque são jogadores com muita qualidade técnica, com muita qualidade individual, que no conjunto, no coletivo, não estão fazendo efeito. O Cruzeiro, com muito mais deficiências, com muito mais limitações técnicas, consegue arrancar um empate do Flamengo assim, com muita tranquilidade e quase ainda me sai com a vitória. Então, assim, se o Cruzeiro, eu acho, na minha opinião, se o Cruzeiro tivesse um pouquinho mais de ímpeto físico na reta final, teria saído com essa vitória do Maracanã, uma vitória importantíssima para o Cruzeiro. Tá? Eu acho que. E é engraçado, né? A gente analisar o Campeonato Brasileiro, que o mesmo Cruzeiro que fez um baita de um jogo contra o Flamengo no Maracanã foi o Cruzeiro que perdeu na Arena Jacaré para o Cuiabá, não jogando absolutamente nada. Então, assim, é difícil a gente analisar o Campeonato Brasileiro por conta dessa inconstância das equipes. Vamos ver como que o Cruzeiro vai estar, né, nesse mata-mata aí da Copa do Brasil. Mas contra o Flamengo no Maracanã, que fez um excelente jogo. Falando em Cuiabá, né, a equipe venceu o Cruzeiro no meio de semana passada, né, na semana passada, aliás, no final de semana passado. E agora, meio de semana, né, foi na segunda-feira o jogo. E agora empata em casa com o Coritiba. E é aquilo que eu falei, né? São das 4 equipes que eu falei que vão brigar contra a zona de rebaixamento, as duas já se enfrentaram, né? O Cuiabá e o Coritiba acabaram se enfrentando. O Cuiabá saiu na frente com o Fernando Sobral num gol, que nem o Fernando Sobral sabe explicar o que ele arrumou naquele lance, porque ele foi cruzar, a bola entrou na gaveta ali do goleiro Gabriel, do Coritiba, e o Robson acabou empatando no comecinho da segunda etapa, numa cabeçada também, que passa entre as pernas do goleiro Walter. Então, assim, cara, o jogo foi muito fraco, né? Foi com muitas poucas oportunidades, né? Com muito pleonasmo mesmo. E as oportunidades que tiveram entraram, né? Tipo, então, assim, a aleatoriedade das chances que entraram já diz muito da sorte dessas duas equipes. Era o jogo, na minha opinião, para o Cuiabá vencer, né? Um confronto direto e que o Cuiabá poderia ter vencido com até uma certa tranquilidade. O Curitiba não joga bem fora de casa, mas, cara, o Cuiabá não joga bem em nenhum jogo. Né, jogou bem contra o Cruzeiro, 45 minutos bem contra o Cruzeiro, onde conseguiu fazer o gol, e se segurou na reta final, e o Cruzeiro também pouco incomodou. Agora, o Coritiba arrancar o empate do Cuiabá, para mim, é muito importante para a briga desses times contra a zona de rebaixamento. Lembrando, o Cuiabá já fez uma campanha horrorosa no passado e quase caiu.
esse ano, não sei se essa equipe vai se permanecer na Série A. Fechando os jogos do sábado, tivemos a virada do São Paulo no Morumbi, né? O Goiás saiu na frente com o Maguinho. Um belo gol de cabeça, diga-se passagem, no primeiro tempo, né? O Maguinho subiu entre as zagas do São Paulo e acabou fazendo o gol. E aí, no segundo tempo, o Pablo Maia tratou logo de empatar bem no comecinho, né? 12 minutos do segundo tempo, o Pablo Maia já acertou um belo chute fora da área. E aí que tá a questão da sorte, né? Às vezes a sorte, ela entra assim no futebol. Não é só mérito, não é óbvio que é mérito do Pablo Maia ter chutado de fora da área, mas, cara, tem a sorte ali também andando lado a lado. O Pablo Maia chutou, a bola desviou no pé do zagueiro do Goiás, bateu na mão do goleiro do Tadeu, né, do goleiro do Goiás, e a bola vai morrer no ângulo, né, na gaveta. Então, assim, o gol que seria um gol interessante, né, chute fora da área, rasteiro e tal, mas seria um gol normal, né? Quantos gols fora da área a gente não vê rasteirinho? Acabou sendo quase um gol antológico, que foi na gaveta, enfim. Mas, assim, premiou o melhor jogador de São Paulo, que em campo foi mesmo o Pablo Maia. Na minha opinião, uma baita partida do volante do São Paulo. E no fim do jogo, né, nos acréscimos, o David, fez aí o 2-1, virou o jogo pro tricolor paulista. Cara, não foi um jogo bom do São Paulo. Eu acho que foi um jogo que o time oscilou bastante, questão de questão física, questão de ritmo mesmo. No primeiro tempo, o Goiás dominou a equipe do São Paulo. O toque de bola do Goiás foi surpreendente mesmo. Assim, a equipe saía jogando do seu campo defensivo com muita tranquilidade e o São Paulo não conseguia pressionar, não conseguia empurrar a equipe do Goiás para o seu campo defensivo e pressionar, né, incomodar seu setor aí, digamos, de saída de jogo. No segundo tempo a coisa mudou, né? O São Paulo foi obrigado a ir mais para cima e acabou fazendo um gol de empate no comecinho. No miolo ali, né, entre o gol de empate e o gol da virada, cara, foi muita falta de criatividade do São Paulo. Quase me lembrou as eras de Rogério Ceni, mas eu tô sentindo o São Paulo um pouco mais solto do que com o Rogério Ceni, né? O time tá começando a trabalhar melhor a bola, tentando buscar mais triangulações. Por mais que esteja errando as triangulações, a equipe tá buscando mais isso, né? Quando tava com o Rogério Ceni, era só cruzamento na área, um Deus nos acuda e tomara que o Caleri cabeceie. Era exatamente esse resumo que aconteceu com o Rogério Ceni, e agora não, a gente consegue ver os laterais sendo mais participativos. O Caio Paulista também fez uma excelente partida contra o Goiás agora nesse final de semana. Então, assim, a gente pode ver uma certa melhora. Óbvio que eu não vejo o São Paulo brigando por título do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que é uma equipe que pode incomodar e arrancar pontos importantes de algumas equipes, né? Principalmente de equipes que vão brigar pelo título. No domingão, né, abrindo os jogos, a gente teve um jogo... Como que eu posso traduzir esse jogo para vocês? Um jogo meio irônico, né? Eu estava assistindo essa partida com um amigo meu, né, e a gente comentando o jogo, né, o Fluminense com uma baita cera para tocar a bola, para definir jogada, e toca de cá, e toca de lá, e ficava meia hora rolando a bola, tocando, rodando, e rodava, zagueiro tocava para zagueiro tocava na lateral, enquanto isso, era só simplificar a jogada, virar para o outro lado de campo, sabe? Faltou objetividade ao Fluminense, tá? Nesse jogo contra o Corinthians faltou isso. Porque o primeiro tempo o Fluminense teve amplo domínio físico, técnico, de campo. O Fluminense dominou o primeiro tempo inteiro na Neoquímica Arena. Mas faltou objetividade, cara. O Fluminense não conseguiu seu objetivo, sabe? Tocar rápido a bola, chegar na área, finalizar, trabalhar rápido a bola, sabe? Esse tipo de coisa faltou pro Fluminense nesse jogo em Itaquera. Já o Corinthians, no segundo tempo, foi muito objetivo. E eu acho que isso que consegue ser irônico. O Fluminense teve mais posse de bola, trabalhou melhor a bola, os passes bonitos foram do Fluminense, mas os gols do Corinthians, cara, os 2 gols com o Roger Guedes, foram muito objetivos, sabe? Bola no meio, toca pro lateral, o lateral cruza a bola na área, o centroavante acaba tocando pro outro centroavante, sabe? Objetividade, cara, explorar os espaços, e o Corinthians soube fazer isso muito bem. Óbvio que eu acredito e torço para que tenha o dedo do Luxemburgo, e ele é bem conhecedor disso, de objetividade no futebol, de fazer o simples, né? E o Corinthians fez o simples e venceu, cara. E aí eu fico a pergunta para vocês aqui nesse vídeo. Vale mais a pena, né? Que foi até um debate que eu sugeri com o meu amigo Jamari. Um abraço, Jamari, meu amigo. O Corinthians venceu com 2 gols do Roger Guedes, né? Vale a pena você vencer jogando feio, sendo objetivo, dando poucos toques na bola, vencendo, ganhando os 2-0 como o Corinthians ganhou? Ou você perder jogando bonito igual o Fluminense?
porque foi o que aconteceu. O Corinthians venceu de uma maneira feia, digamos, né, sendo objetivo, fazendo o básico ali, vencendo. E o Fluminense com a cara de cera, tocando a bola, e o Ganso acha um cara dentro da área, mas o cara não chuta, tenta tocar pra trás, porque chutar pro gol o Diniz ia ficar maluco. Tô brincando, óbvio que o Diniz não iria ficar, porque provavelmente a chance de sair gol era maior. Mas aí o cara, em vez de chutar no gol, toca a bola pro meio e aí o zagueiro tira. Aí todo mundo fala, nossa, olha o Ganso, que lindo passe do Ganso. Mas não teve objetividade, cara. Não pintou oportunidade, entendeu? Eu quero deixar essa pergunta pra vocês. Vale a pena você vencer jogando feio ou você perder jogando bonito? Qual dos dois você prefere? Eu quero deixar essa opinião pra vocês. E aí envolve muito o futebol do Diniz. Eu acho que às vezes falta pro Diniz, cara, enxergar a sua objetividade, entendeu? Às vezes, tudo bem, é legal você tocar a bola, trabalhar legal a jogada, mas, cara, você jogando fora de casa contra um Corinthians, que, enfim, a torcida empurra, o Corinthians costuma achar alguns espaços nos jogos, né? Em muitos não aproveita, mas em outros está aproveitando. E nesse jogo contra o Fluminense a equipe conseguiu aproveitar legal as suas jogadas. Você não pode correr riscos, cara. Você não pode ter a chance de conquistar 3 pontos fora de casa contra um adversário difícil e deixar esse adversário com a objetividade de conquistar os 3 pontos em cima de você e você ficar para trás contra seus rivais na tabela. Então, assim, eu acho que o Fluminense tá comendo muito a bronha em relação a isso. O Diniz pode ter uma alternativa, né, para o time e trazer essa objetividade para o elenco. Acho uma ideia muito válida e que ele pode pensar nisso, tá? Fica aí uma sugestão, Diniz. Chama nós. Também às 4 horas o Inter venceu por 2-0 a equipe do Bahia. No domingo a gente teve 5 jogos, 4 2-0, tá? É placar assim, quase de simulador, né? Johnny e o Wanderson fizeram os gols do Inter e acredite, todos na segunda etapa. E o gol do Wanderson foi nos últimos minutos dos acréscimos, cara. Foi com 8 minutos de acréscimo o Wanderson fez o segundo gol. Cara, é impressionante. Que trabalho físico o Internacional tá tendo. Não, brincadeiras à parte. Porque eu vinha reclamando já de alguns vídeos atrás que o preparo físico do Inter tá desaparecendo, né? Tá dissolvendo, o time do Inter dissolve ao longo da partida, mas é legal, né? O Johnny aproveitou um cruzamento na área e fez 1-0. O Wanderson aproveitou também no fim do jogo e acabou fazendo 2-0. Mas é contra o Bahia. E o Bahia não oferece riscos nenhum ao Internacional. Mas assim, cara, o primeiro tempo foi vergonhoso. Tá? O Inter não existiu no primeiro tempo, o Bahia não existiu no primeiro tempo, com um jogo truncado, frio, sabe, muito frio, morno, mas no segundo tempo aí saíram os golzinhos, aí eu fico feliz. 6h30, mais um 2-0, Red Bull Bragantino venceu o Santos por esse placar. Vitinho e Juninho Capixaba fizeram os gols no Massa Bruta, que dominou o jogo do começo ao fim. Tá? O Santos teve pouquíssimas oportunidades, já o Massa Bruta jogou bem, empurrou o Santos para o seu campo defensivo, teve, se eu não me engano, acho que foram 16 finalizações contra 8 do Santos, e eu não quero nem falar o número que foram no gol, tá? Mas é legal ver o Massa Bruta retomando esse domínio que ele tinha nos jogos do Nabi Abichedi, né, na Nabizão, em Bragança Paulista. Era difícil vencer o Bragantino em casa, principalmente na época com Arthur, Claudinho, era complicado. E a equipe acabou perdendo essa característica, né? E sendo uma equipe chata de jogar fora de casa, né? Mas é legal ver a Massa Bruta começando a ter amplo domínio nos jogos dentro de casa. E o Santos, cara, é o Santos, né? É difícil imaginar o Santos retomando a confiança ao longo da temporada. Quando tentou acontecer, foi eliminado da Sul-Americana. Então, assim, não sei qual será o futuro do Santos. Já não acho que a equipe vai brigar contra o rebaixamento. Acho que vai ficar um meio de tabela bem xoxo mesmo. E pensando no que vem, cara, porque esse ano eu acho que já foi. O Santos. Putz, esqueci quem que o Santos joga na Copa do Brasil. Que fase do Todaro. Mas enfim, Campeonato Brasileiro. Agora eu vou falar do jogo que eu quero me aprofundar mais. Não vai dar tanto tempo, porque já está quase com 20 minutos. Mas Atlético Mineiro e Palmeiras 1-1. O Atlético saiu na frente com o gol do Pavão e o Dudu empatou pro Palmeiras no comecinho na segunda etapa. Cara, foi um jogo que eu achei o Palmeiras melhor, tá? Eu achei o Palmeiras tendo as melhores oportunidades, dominando o Atlético. O Atlético pouco incomodou na primeira etapa, só o lance do Pavão o Atlético teve e foi numa falha, um toque errado, né, do Gomes, que foi tocar pro Dudu, acabou tocando um pouco para trás, o Pavão retomou e fez uma jogadaça. Foi um belíssimo gol. Mas eu fiquei com a sensação que cara, faltou um pouquinho mais do time do Abel. Eu acho que faltou mais criatividade. É óbvio que eu senti também no fim do jogo que o Abel resolveu poupar os seus jogadores e enxergou o 1-1 como um bom resultado em Minas Gerais. Tá? Não achei que ele
tentou ali buscar o resultado, como o Atlético tentou buscar na reta final, mas, cara, o Atlético, para criar jogadas nesse jogo contra o Palmeiras, não funcionou. O Palmeiras conseguiu dominar muito bem o meio de campo do Galo, não dando espaços para os meias do Galo avançarem. Inclusive o Kudê colocou mais meias durante o jogo, né? Tirou o Rubens, colocou o Patrick, mas mesmo assim não funcionou, não conseguiu ter êxito nas suas mudanças, nas suas alternâncias aí o técnico Kudê. Mas o Palmeiras, cara, eu senti que faltou isso sabe? Essa vontadezinha de sair com uma vitória, e poderia ter saído, tá? De Minas Gerais com uma vitória. Óbvio que o gramado do Mineirão tá horrível, é uma lástima a gente ter um estádio tão histórico como o Mineirão e um gramado tão porco. Nem o Palma Travas Santa Cruz, que são daqui de Ribeirão Preto, tem um gramado tão feio igual aquele, cara. É impressionante. Sobre as polêmicas, eu tenho dúvidas sobre o lance de impedimento. Assim, vou ser sincero com você. Todaro, por que você tem dúvida em relação a esse impedimento? Você quer brigar com a imagem? Quero brigar com a imagem, tá? Quero brigar com a imagem porque quando a gente vai ver uma análise de VAR, de impedimento, a gente tem no mínimo duas câmeras. A câmera de frente, né, que pega o lance todo de frente, a câmera dos bancos, né, de reservas, digamos assim, e a câmera ao contrário. Que nesse caso, e aí eu vou ser bem sincero, nesse caso era a melhor câmera para se traçar a linha. Se você traça a linha de trás, né, com jogadores de costas, eu acho que teria sido melhor traçada do que pela câmera de frente. E assim, não foi um impedimento escandaloso para se ter a correção do VAR, tá? Não acho que teria isso, mas assim, teve, que bom que teve, porque a gente poderia estar falando aqui de, golaço do Rony, mas será que não estava impedido? Entendeu? A gente poderia estar fazendo esse diálogo agora. Mas, cara, legal que teve a checagem, mas fica aí minha pergunta, por que não foi ao vivo? Todas as checagens de impedimento são ao vivo, mas essa, no caso, não foi, e essa também não teve a outra câmera, né, que eu falei. A câmera de frente, obviamente, era muito... não era a melhor câmera para fazer essa avaliação, se estava impedido ou não, fazer a checagem das linhas. Eu fico com a sensação de que a outra câmera, se não tinha, mais uma vergonha pro Mineirão, porque não tem uma outra câmera do outro lado, né, que facilitaria muito a vida, cara, tanto da questão dos jogos do Atlético, enfim, seria uma excelência ter a outra câmera, mas fica essa questão, cara. E o lance do pênalti do Atlético, né, que foi a bola na mão do Marcos Rocha, a regra diz que se a bola vem de um toque do mesmo defensor, eu já falei isso algumas vezes em outros lances, se a bola vem do defensor ou desvia de um companheiro de time, vai na mão do adversário, vai na mão do jogador, esse lance é completamente anulado, considerado um lance normal, porque, cara, a bola não ia na mão do Marcos Rocha, ela só foi na mão do Marcos Rocha porque ela desviou no pé do Gomes. Então assim, cara, e outro, o chute do Hulk, não sei se entraria, talvez sim, né, por conta da força, mas a bola desviou no pé do Gomes. Primeiro, provavelmente bateu na barriga e depois bateu na mão, porque a mão estava muito à frente do corpo. E, cara, sabe, tipo, o Atlético poderia ter criado mais. E todo jogo o Atlético reclama de pênalti. Tá ficando um negócio chato, tá ficando um negócio massivo, sabe? Não evolui. O time precisa evoluir a questão criativa do time, não ficar reclamando de arbitragem. Entendeu? A mesma coisa do Palmeiras. No segundo tempo, a equipe poderia ir um pouquinho mais para cima. A gente não estaria falando desse lance, apesar de ter sido um gol antológico do Rony no Mineirão. Mas, cara, fico com essa situação. Acho que as duas equipes poderiam ter feito mais. Foi um bom jogo, tá? Foi um jogo pegado, foi um jogo brigado, decidido no detalhe. Onde teve o Palmeiras melhor do que o Atlético, tá? E aí, um vídeo de amanhã eu falo mais sobre isso. Já deu 23 minutos, eu vou falar do último jogo que a gente teve, que foi a vitória do líder. Hashtag segue meu fogão, que está lá em cima, né, que é o líder do campeonato, abriu agora uma vantagem de 5 pontos para o segundo, que é o Palmeiras. Botafogo venceu por 2x0 a equipe do Ameriquinha, que não está fazendo um bom campeonato brasileiro, não achava que o América está fazendo isso. Mas, cara, 8 rodadas, tá? Eu vou frisar isso até chegar à 10ª, que aí eu vou falar 10 rodadas, já foram 30 pontos, já era para os times que estão lá embaixo começarem a sacudir a poeira, né? Mas, enfim. O Botafogo fez um excelente jogo, dominou o primeiro tempo, poucas oportunidades para o América, e no segundo tempo também, até menos um pouco dominou, o América foi um pouquinho mais para frente, mas o Botafogo jogou bem os dois tempos, conseguiu fazer um gol no primeiro, um gol no segundo, o primeiro com o Júnior Santos, o segundo com o Luiz Henrique, e cara, tá jogando muito bem em casa, tá conseguindo arrancar pontos em casa, e jogou mais jogos em casa do que os outros times, tá? Fica esse critério aqui para vocês. Mas é isso, cara, é o melhor time, tá jogando muito bem esse começo de campeonato, mas tem mais 30 rodadas para acontecer. Vamos ver como que vai ser
É uma realidade o Botafogo ser líder do campeonato, não vamos negar isso. Só que não é um time que tem um elenco para ficar, né, gerenciando essa questão. E aliás, perdão, não falei hoje, não deu tempo, mas amanhã eu vou falar sobre a convocação na seleção brasileira, tá? Então amanhã a gente fala sobre o Abel e sobre a convocação brasileira. Um abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!